é o ex-ministro da Casa Civil, pré-candidato a deputado federal pelo PT, José Dirceu, que já está ao vivo conosco e aparece aqui no nosso telão no Rede TV Notícias, segunda edição. Queria começar agradecendo o tempo e a atenção e gentileza de estar ao vivo conosco, participando do nosso programa, ministro. E já gostaria de te perguntar como é que o senhor vê o cenário eleitoral, como é que o senhor vê a disputa que está mais uma vez polarizada entre petismo e bolsonarismo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Beatriz, William, eu vejo que o país vai ter que tomar uma decisão em outubro, qual é o rumo que ele quer tomar, porque são duas propostas bastante diferentes, quase antagônicas. Veja, por exemplo, o Flávio Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, tentando uma audiência com o Trump, só que o Trump não volta no Brasil. A eleição, quem decide aqui somos nós, eleitores e eleitoras, cidadãos e cidadãs brasileiros. E está com uma agenda contra os interesses do país, como foi a do tarifaço, como foi a das sanções aos ministros do Supremo, uma intervenção política nas instituições brasileiras, um atentado à nossa democracia. Agora é transformar facções criminosas em organizações terroristas, como ele disse um dia, que ele sonhava em ver a Baía da Guanabara sendo bombardeada pela aviação norte-americana, pela Força Aérea norte-americana, o que é um despropósito total. Acredito que a eleição vai ser decidida, São Paulo é fundamental, a situação do Flávio Bolsonaro em Minas não é boa, porque o Zema vai disputar a eleição com ele, no Rio nem se fala com essa situação do Cláudio Castro, é um palanque quebrado, e aqui em São Paulo, pela primeira vez, nós vamos ter o Haddad como candidato, o ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, como candidato a governador, com uma composição que tem o Geraldo Alckmin como coordenador, como principal ator de São Paulo, com Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França. Ou seja, tem penetração no interior de São Paulo. Aliás, o partido nesse momento está percorrendo todo o estado, o Haddad, junto com o Edinho, que é o nosso presidente, ex-prefeito de Araraquara, ex-deputado, ex-ministro, percorrendo o estado, ouvindo o interior de São Paulo, onde nós sabemos que o Tarcísio deixou a desejar, uma insatisfação muito grande entre os prefeitos. Então eu vejo um cenário mais propício a que o presidente Lula seja reeleito, até porque no Sul o bolsonarista está muito dividido também, em Santa Catarina, no Paraná e mesmo no Rio Grande do Sul. E nós temos três chapas, vamos dizer assim, muito sólidas no Rio Grande do Sul. Todos os partidos, unimos todos os partidos com a Luciana Brizola, com a Juliana Brizola como candidata a governadora, a Mandela Dávila e Paulo Pimenta para o Senado. Em Santa Catarina, o governador Jorginho vai disputar com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E nós temos uma chapa com o Merídio, que já foi ao segundo turno numa eleição, junto com o Décio, que foi ex-presidente do Sebrae, que vai disputar para o Senado. E no Paraná, o Moro está enfrentando o Ratinho, que tem, por sua vez, o Greca, e nós temos uma chapa com o Riquelme Filho e com a Gleice do Senado, muito sólida, que já tem 27% de votos, ou seja, temos chance para o segundo turno. Como nós temos uma base sólida no Nordeste, é uma eleição que quem tem que ganhar são eles, né? Nós estamos no governo. E nós compusemos da Bahia até o Amazonas chapas de senadores e governadores muito amplas. Para vocês terem uma ideia, dos 27 candidatos a governador da coalição que apoia o Lula, 15 não são do PT, são de partidos aliados ao governo atualmente, né? Para dar um exemplo, o Omar Assis, no Amazonas, ou o caso do Miditieri, que é governador de Sergipe, para dar dois exemplos, duas regiões bem distantes. Então, eu vejo que, evidentemente, o eleitor vai decidir, a partir da avaliação do governo do presidente Lula, da comparação com o governo Jair Bolsonaro, a partir das propostas que elas vão apresentar, mas acredito que o país vai querer mudar para melhor, né? E não voltar ao passado. Acho que há mais chance do país cobrar de nós, porque há uma insatisfação evidente que, apesar do avanço, agora mesmo o Brasil subiu no IDH, né? A PNUD acabou de publicar, porque a educação melhorou, porque
a longevidade do brasileiro cresceu, porque a renda melhorou. Então, o país está melhorando, mas nós temos problemas gravíssimos de desigualdade, pobreza, serviços públicos, muitas vezes. Aqui mesmo em São Paulo, estou fazendo pré-campanha, muita queixa sobre a educação, a saúde, a mobilidade urbana, enchente, o trânsito, custo de vida. Então nós também temos que apresentar para esse novo eleitorado, que essa juventude que está chegando agora com a tecnologia, com os aplicativos, com o empreendedorismo, está chegando com muito trabalho precário também, ganhando pouco, trabalhando muito, que quer um futuro melhor. Nós vamos ter que ter uma mensagem para essa juventude brasileira, essa geração, né, que tem entre 16 e 30 anos, né, que quer, evidentemente, viver num país melhor. Mas ela é a principal apoiadora do fim da escala 6x1 e da taxação dos ricos e da isenção do imposto de renda. Chega a 80% na pesquisa o apoio da juventude a essas mudanças que, de certa forma, fomos nós que estamos também promovendo no país. Não somente nós, mas que o governo acabou propondo e conseguindo alcançar. Boa tarde, obrigada por estar aqui conosco, Beatriz Bula aqui. Tenho perguntas várias aí de política e de eleições para tratar com o senhor, mas antes quero fazer uma pergunta com relação à sua saúde. O senhor iniciou um tratamento para linfoma, gostaria de perguntar como o senhor está e como que vai adaptar nesse momento a campanha que o senhor faz neste ano para deputado federal. Ainda bem que tem as redes, né? Tem os telões, videoconferência. Eu posso estar presente em todo lugar e tem também os meios de comunicação. Estou tendo essa oportunidade aqui. É um tratamento seguro, a cura, a margem de probabilidade é altíssima pelo tipo de linfoma. Avançou muito a medicina, os efeitos da quimioterapia não são mais tão drásticos como no passado. É lógico que eu tenho 80 anos, né? Eu estava lembrando agora, conversando com amigos, que quando o presidente Lula e a presidente Dilma tiveram câncer, né, tiveram linfomas, eles tinham 60 anos. Né? O Lula foi em 2011, a Dilma foi em 2009. Eu acabei de completar agora, mas eu estou bem de saúde, meus médicos estão muito seguros. Agora é disciplina, né? Principalmente ter muita disciplina e seguir conselho médico, né? Ser disciplinado no tratamento, na medicação. Cada 21 dias vou fazer ainda 5 quimioterapias. Espero que no final de setembro eu já tenha condições de fazer campanha mesmo, né, que eu mais gosto, né, que eu estava fazendo pré-campanha. Eu fiz de setembro até o mês passado o que eu fiz de viagem para as cidades de São Paulo, todos do estado, visitas aqui na grande São Paulo. Eu consegui retomar o contato, vamos dizer assim, com o povo, com o cidadão, com a cidadã. Fiquei muito feliz, inclusive. E, ministro, nos últimos dias, o filósofo e cientista político Marcos Nobre deu uma entrevista falando que o timing para essa revelação sobre o contato entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro é bom para a campanha do Flávio, porque tem muito tempo, tem uma janela longa aí de tempo até a eleição para ele se recuperar, para ele deixar esse escândalo para trás e conseguir mudar a pauta. Queria saber se o senhor concorda com isso. Eu acredito que, evidentemente, ele perde totalmente o discurso, qualquer autoridade moral com essa situação. Mas eu acho que o país não pode, evidentemente, apesar da importância do tema, que mostra e exige uma reformulação do sistema financeiro, do controle da fiscalização, da Comissão de Valores Imobiliários, do próprio Banco Central, né? Que é um absurdo que tenha acontecido isso. Meses e meses o país e o mercado financeiro sabia o que estava acontecendo. Apesar disso, eu acho que o país vai se perguntar para cada candidato, para o presidente Lula e para o candidato Flávio Bolsonaro, quais as propostas que ele tem. Por exemplo, o Brasil está dependente de importar fertilizante, de derivados de petróleo, sendo que pode produzir, porque nós estamos exportando petróleo, vamos exportar quase 2 bilhões. Qual é a política industrial que ele tem para o país? O juros está muito alto. Vai reduzir o juro? Porque o país precisa fazer uma revolução educacional e científica. A infraestrutura do país, o governo do presidente Lula fez o PAC, fez a Nova Indústria Brasil, fez a transição energética. O que ele propõe para o Brasil? Ele propõe desvincular o salário mínimo da Previdência, privatizar os bancos públicos, a Petrobras, tirar o piso da saúde e educação, privatizar a Previdência, quando nós propomos que o país precisa entrar no século XXI.
Por exemplo, como nós temos problemas graves com o custo de vida, os alimentos, que mais atinge quase a metade da população brasileira, que depende, quase 50% do gasto familiar são alimentos, né? Além do aluguel. Então é preciso. Qual é a política agrícola que ele tem? Nós vamos fortalecer a agricultura familiar no Brasil, nós temos 2 milhões de pequenos agricultores sem crédito, sem pacote tecnológico, nós vamos reorganizar o sistema de... Bom, o país, no governo Bolsonaro, foi desmontada a Conab. Nós não temos estoques reguladores no país, nós tínhamos estoques reguladores de arroz e desapareceram. Então são políticas concretas. Eu acho que o país precisa discutir os problemas que ele está enfrentando. Por exemplo, o Brasil vai ficar fora de guerra. Não vai se alinhar com os Estados Unidos. O Brasil não vai se alinhar com ninguém. Vai se alinhar consigo mesmo, defender os interesses nacionais, como o presidente fez agora, com o acordo Mercosul, União Europeia, como está fazendo agora o acordo com os Emirados, vai fazer com o Canadá, como nós fizemos, inclusive, na discussão do tratamento que nós demos à tarifação, que nós superamos. Ou seja, o presidente Lula é experiente, é um líder mundial, acabou de demonstrar isso em Barcelona, aquele encontro que reuniu governos, partidos de todo o mundo contra a extrema-direita, contra o crescimento da violência, da guerra. O Flávio Bolsonaro vai se apresentar ao país com que propostas? Corrupção é importante, nós temos que discutir, tomar medidas, cada vez mais combater. Para isso o país tem instrumentos, a Polícia Federal está aí, foi ela que fez, tanto na questão do INSS como do MAS, foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, mas nós precisamos resolver os problemas do país. O que uma mãe hoje quer? Ter o filho o dia inteiro na escola, na educação integral, com esporte, lazer, cultura, educação. Meu filho, quando sai do ensino médio, com uma profissão. Então, os institutos técnicos federais. Nós fizemos 500 institutos técnicos federais. Nós ampliamos o pé de meia para o jovem poder estudar e ter uma profissão ao sair do ensino médio. Nós estamos expandindo a educação integral. Vamos olhar o que o Bolsonaro fez na educação. Foi um desastre. O que ele fez na saúde foi um desastre. O governo lançou agora o programa Mais Especialidades, fortaleceu a farmácia popular, o Mais Médico, está investindo na indústria de fármacos com o Brasil, está investindo, por exemplo, o Tarcísio vai fechar a FURP, que produzia produtos gratuitos aqui em São Paulo. O governo federal está ampliando a farmácia popular, porque milhões e milhões de brasileiros dependem da farmácia popular, como depende da Previdência, que são aposentados, como depende do BPC, que não são aposentados, mas são idosos. Vamos abandonar os nossos idosos? Então, eu acho que o debate político vai se dar nesses termos, espero, porque aí o eleitor e a eleitora, cada cidadão e cidadã, pode votar a partir dos problemas reais, como segurança pública. Nós vamos voltar para o Esquadrão da Morte, Rota na Rua, Polícia Mineira que matava, tropa de elite, operações excepcionais, ou vamos fazer Operação Carbono, vamos no coração do crime organizado, ou vamos fazer a lei que agora toma os bens do crime organizado, fortalece a Polícia Federal, combate o crime com aninho branco. Nós vamos fazer Cidade-Bairro, como foi feito no passado, o PRONASSE, as UPPs, ou seja, vamos resolver os problemas de infraestrutura dos bairros, com educação, cultura, esporte, empreendedorismo, investimento na pequena e microempresa, apoio às comunidades. Não vamos só fazer repressão, sem prevenção. Vamos reformar as polícias, reformar o sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário é quase uma escola do crime, nós sabemos disso no país. Então, eu acredito que esse é o debate que o país precisa, um debate político qualificado para buscar saídas para o país e o eleitor decide. Ministro, nós temos alguns marcos temporais, né? E 2 deles tiveram o PT como um protagonista bastante negativo, que foi o Mensalão e a Lava Jato. Eu não quero aqui entrar na discussão se é justiça ou injustiça, eu quero chegar na parte prática. O Mensalão praticamente acabou com a sua carreira política. Em alguns momentos disseram que José Dirceu tinha sido inclusive abandonado pelo PT. Fato é que a gente chega agora em 2026 e José Dirceu está de volta ao cenário. Mas alguns estigmas acabam pegando. Inclusive, o próprio PT perdeu muita gente para o bolsonarismo, que trocou de lado mesmo. Isso aconteceu, é um fato. Eu quero entender agora como José Dirceu chega em 2026 tentando se recuperar, tirando aquela imagem que ficou de Mensalão e Lava Jato. Como é que vai se apresentar para o eleitor para tentar ganhar confiança e, nessa eleição para deputado estadual, tentar se eleger para o Congresso? Eu tenho 60 anos de vida política, né? Eu lutei contra a ditadura, fui preso, né?
Depois eu vivi clandestino no Brasil para outra candidatura, fiz uma operação plástica. Eu comecei minha vida como office boy, fui office boy, almoxarifado, arquivista. E depois, quando vivi clandestino, tive boutique, alfaiataria, fábrica de confecção. Eu sempre trabalhei a vida toda. Fui deputado estadual, federal, fui ministro, fui presidente do PT. Eu tenho uma longa vida. A questão da ação penal 470, como se chama nesse salão, eu fui cassado sem provas. Eu fui condenado também sem provas, pelo domínio de fato. Como não havia prova contra mim, na verdade me arrancaram da vida política e institucional do país, mas eu não deixei de militar, de lutar esses anos todos. Mas uma coisa importante, apesar de eu me considerar inocente, eu cumpri a pena toda. Eu cumpri a pena no regime fechado, era no semiaberto e legalmente eu fiquei no fechado, depois no semiaberto, depois no semiaberto, e fui indultado. Ou seja, eu cumpri com a justiça do meu país. Eu não fugi para o exterior, eu não fiquei tentando fechar o Supremo Tribunal Federal, eu não fiquei tentando caçar, fazer impeachment do Supremo Tribunal Federal. Eu, apesar de me considerar inocente, eu obedeci às leis do meu país, respeitei o Estado Democrático de Direito. Então, acho que eu me apresento ao eleitor e eleitora com a história da minha vida e com a luta que eu sempre travei pela democracia, pela soberania do país, pela justiça social. Não tenho nenhum temor do julgamento do eleitor. Eu fui eleito com quase 560 mil votos em 2002, hoje seriam 800 mil votos. E me tiraram da Câmara. Você vê um absurdo, é que me caçaram porque eu era o chefe do mensalão, que eu fui absolvido depois pelo Supremo, né? Como formação de quadrilha, nem fui acusado de peculato, nem de lavagem, nem havia minha participação em nada. Mas o Roberto Jefferson, que todos sabem que é o destino dele, ele foi condenado porque não provou que existia o mensalão. Então aquela cassação foi uma cassação política. E a minha condenação no Supremo, né, ela foi uma condenação política, mas quero repetir, né, eu obedeci a lei e a justiça do meu país. E não devo nada à justiça do meu país, porque eu paguei a pena que eu fui condenado, eu paguei por ela. Quero aproveitar um pouco sua experiência aí na leitura política e também de contato que o senhor teve ao longo de muitos anos com o presidente Lula, para lhe perguntar por que o presidente Lula, nesse ano, em uma entrevista, falou: ainda não decidi se eu vou ser candidato. Existe em algum grau dentro do PT essa dúvida? Existe essa possibilidade de Lula não concorrer? Não creio, e não. Eu voltei à direção do PT a convite do presidente Lula, que também me convidou para ser pré-candidato a deputado federal. Coordenei, inclusive, a proposta de programa do PT no congresso recém-realizado, e não há nenhuma dúvida dentro do PT, eu acredito nem entre os partidos que apoiam o presidente, porque nós temos uma coalizão muito ampla. Além do PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, a Rede e o PSOL, nós temos apoio de quase a metade do MDB e 1/3 do PSD, e apoio mesmo no União Brasil, no PP, nós temos apoio também. Então acho que é uma candidatura consolidada, ele é pré-candidato à reeleição, a convenção que será realizada em julho deve ser confirmado, com o Geraldo Alckmin de vice, com essa coalizão, e nós vamos nos apresentar ao povo brasileiro por mais um mandato do presidente Lula, mas com propostas para os próximos anos. O Brasil agora precisa crescer, a prioridade é investimento, é crescimento, é inovação tecnológica, é reindustrialização, é agregar valor à nossa riqueza da agricultura, mineral e energética. É o Brasil se consolidar como um dos maiores exportadores, não só de alimentos, de minerais, de proteínas, mas também um país que ajuda a integrar aqui a América do Sul. E nós temos aqui 200 milhões de sul-americanos que querem se integrar com o Brasil. Isso é um potencial do tamanho quase da União Europeia. E o presidente Lula tem se dedicado a essa questão da integração energética, logística, a questão do narcotráfico, a defesa da Amazônia, a questão da imigração e a questão das cadeias produtivas e da saída para o Pacífico. Ou seja, nós estamos pensando no país nos próximos 10 anos. O Brasil agora precisa investir, porque o Brasil investe 16%, 17%, que é aquilo que chama formação bruta de capital, precisa investir 23%, 24%. Então precisa fazer uma reforma tributária, precisa priorizar investimento, reorganizar o sistema financeiro, que a concentração de renda no Brasil, o juro alto, prejudica muito o crescimento do país. A massa salarial do país, o Brasil
É o 5º país do mundo em território, 8º em população, uma das 10 maiores economias do mundo. Portanto, é um país onde é possível, com investimento externo e com o nosso investimento interno, com planejamento, com o papel do Estado, dos bancos públicos, da Petrobras, nós temos um ciclo de crescimento no país, desconcentrando a renda com a reforma tributária e aumentando a capacidade de investimento do país. Essa é a nossa visão. É a maneira como que nós vemos o Brasil nos próximos 4, 8 anos, que o país precisa dar um salto. Não há razão para ter desigualdade e pobreza no Brasil. O Brasil já é rico o suficiente. Basta ver que alguns estados do Brasil... Aliás, o desemprego hoje no Brasil, na verdade, falta trabalhadores qualificados no Brasil hoje. E o desemprego está muito baixo no país, apesar da informalidade, do trabalho precário. Mas para o país combater a pobreza e a desigualdade, agora é preciso aumentar a produtividade, aumentar o investimento, reindustrializar o país, agregar valor à sua riqueza. Na verdade, o Brasil é o país mais rico do mundo porque não tem inverno. Os outros países são muito ricos. Vamos pegar o Canadá, os Estados Unidos, qualquer outro país do mundo, mas eles têm inverno, nós não. Nós temos 3, 4 safras no Brasil. É uma dádiva que nós vamos preservar, inclusive com política ambiental, protegendo o meio ambiente, lutando contra o desmatamento, resolvendo o problema dos resíduos sólidos do lixo, aumentando o saneamento básico e principalmente evoluir na nossa agricultura para abandonar o agrotóxico, abandonar a agricultura extensiva como a agricultura intensiva na pecuária, ou seja, se tem um país que tem possibilidade de crescer, oportunidade de crescer, chama-se Brasil. Eu tenho essa fé, dediquei a minha vida a isso, ao Brasil, e tenho muita segurança que nós vamos, nos próximos 10 anos, mudar o nosso país para melhor. De que a esquerda ela saiu do controle da narrativa, perdeu valores até importantes, quando perdeu uma conexão ali com o trabalhador do chão de fábrica, o trabalhador comum, que foi a base de criação do partido. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, já emendando uma pergunta sobre quem é o novo grande líder da esquerda aqui do Brasil que vai suceder o presidente Lula e falar com essa camada que ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores. William e Beatriz, na verdade nós temos que considerar que o PT surgiu de baixo para cima, né? Surgiu das lutas democráticas das classes médias, da juventude, dos intelectuais, artistas, das lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida na década de 70 e 80. E ganhou 5 de 6 eleições para presidente. Não ganhou a 6ª porque o presidente Lula foi impedido de fazer campanha. Não é que ele não precisava ser candidato, o Haddad venceria se ele fizesse campanha. Agora, nós passamos de 13 a 19, se você olhar a história do país, com o impeachment da presidenta Dilma, um golpe parlamentar jurídico, com a Lava Jato, com a prisão sumária política e ilegal do presidente Lula, que depois foi anulada, nós perdemos muito espaço. E o Brasil mudou muito. O país hoje é outro. Aquela classe trabalhadora que deu origem ao PT não existe mais. Nós tivemos automação, robotização, agora inteligência artificial, tivemos reforma trabalhista, previdenciária, muita precarização do trabalho, que agora a luta contra ela está aparecendo, dos motoboys, dos trabalhadores de Uber, a luta contra a escala 6x1. Também a sociedade reage quando as condições de trabalho não são adequadas e quer condições melhores de trabalho. Então, e nós também perdemos espaço nas redes, né? Nova forma de comunicação, como acontece 30, 40 anos na humanidade, a tecnologia vem e a convivência social, os valores culturais, morais, religiosos e as formas também de se comunicar mudam.